Hoje é o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, ou Dia de Maio, ou Dia Internacional do Trabalho, é uma data em que se comemora algumas garantias de direitos e leis trabalhistas alcançadas por trabalhadores norte-americanos quando estes entraram em greve nos dias 3 e 4 de maio do ano de 1886, em uma manifestação em Chicago, nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos. Também podemos dizer que o Dia Internacional dos Trabalhadores é celebrado anualmente no dia 1º de maio em numerosos países do mundo, sendo feriado no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique e outros países. No calendário litúrgico, celebra-se a memória de São José Operário, por tratar-se do santo padroeiro dos trabalhadores. História. Em 1886, realizou-se uma manifestação de trabalhadores nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos. Essa manifestação tinha como finalidade reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e teve a participação de milhares de pessoas. Nesse dia teve início uma greve geral nos Estados Unidos no dia 3 de maio. Houve um pequeno levantamento que acabou com uma escaramuça com a polícia e com a morte de 3 manifestantes. No dia seguinte, 4 de maio, uma nova manifestação foi organizada em protesto pelos acontecimentos dos dias anteriores, tendo terminado com o lançamento de uma bomba por desconhecidos contra os policiais que tentavam dispersar os manifestantes. A polícia abriu então fogo sobre a multidão. A explosão do artefato e o tiroteio que se seguiu resultaram na morte de 7 policiais e pelo menos 4 civis, além de ferir vários outros. Na sequência, 5 sindicalistas foram condenados à morte e 3 condenados à prisão perpétua. Estes acontecimentos passaram a ser conhecidos como a Revolta de Haymaker, 3 anos mais tarde, no dia 20 de junho do ano de 1889, mesmo ano que Dom Pedro II iria ser deposto aqui no Brasil, a Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris, decidiu convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pela jornada de 8 horas de trabalho. A data escolhida foi o 1º dia de maio, como homenagem às lutas sindicais de Chicago,
Em 1º de maio de 1891, uma manifestação no norte da França, dispersada pela polícia, resultou na morte de 10 manifestantes. Esse novo drama serviu para reforçar o significado da data como um dia de luta dos trabalhadores. Meses depois, a Internacional Socialista de Bruxelas proclamou esse dia como Dia Internacional de Reivindicação de Condições Laborais. Em 23 de abril do ano de 1919, o Senado francês ratificou a jornada de 8 horas e proclamou feriado no dia 1º de maio daquele ano de 1919. No ano seguinte, em 1920, a União Soviética adotou o 1º de maio como feriado internacional e hoje este exemplo é seguido por muitos outros países. Até hoje, o governo dos Estados Unidos se nega a reconhecer o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Em 1890, a luta dos trabalhadores estadunidenses conseguiu que o Congresso aprovasse que a redução da jornada de trabalho de 16 horas para metade, ou seja, de 8 horas que eles estavam reivindicando, né? O Dia do Trabalho em Portugal. Em Portugal, só a partir de maio de 1974, após a Revolução dos Cravos, é que voltou a comemorar livremente o 1º de maio. E este passou a ser feriado durante a ditadura do Estado Novo. Não confundir com o Estado Novo brasileiro de 37 do Vargas, né? A comemoração deste dia era reprimida pela polícia. O Dia Mundial dos Trabalhadores é comemorada em todo o país, com manifestações, comícios, festas de caráter reivindicativo, promovido pela Central Sindical CGTP-IN, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical, nas principais cidades de Lisboa e Porto, assim como pela Central Sindical, UGT, União Geral dos Trabalhadores, no Algarve, assim como na Madeira e também nos Açores, é costume a população fazer piqueniques e são organizadas algumas festas avulsas à data. O Dia do Trabalhador no Brasil. Com a chegada de imigrantes europeus no Brasil, as ideias de luta pelos direitos dos trabalhadores vieram junto. Em 1917. Houve uma greve geral. Com o crescimento do operariado, no dia 1º de maio, foi declarado feriado pelo presidente Arthur Bernardes em 1925. Até o início da Era Vargas, de 1930 a 1945, certos tipos de agremiações dos trabalhadores fabris eram bastante comuns, embora não constituísse um grupo político muito forte, dada a incipiente industrialização do país. O movimento operário caracterizou-se em um primeiro momento, teve influência do anarquismo e mais tarde do comunismo, mas com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, essas influências foram gradativamente dissolvidas pelo chamado
trabalhismo. Até então, o Dia do Trabalho era considerado no âmbito dos movimentos anarquistas comunistas como um momento de luta, protesto e crítica às estruturas socioeconômicas do país. A propaganda trabalhista de Vargas sutilmente transformou um dia destinado a celebrar o trabalhador em Dia do Trabalho. Tal mudança, aparentemente superficial, alterou profundamente as atividades realizadas pelos trabalhadores no dia 1º de maio, até então marcada por piquetes e passeatas. Dia do Trabalhador passou a ser comemorado com festas populares, desfiles e celebrações similares na maioria dos países industrializados. O 1º de maio é o Dia do Trabalhador, comemorado desde o final do século XIX, a dirigirem manifestações que tiveram início justamente no 1º dia de maio daquele ano. No Brasil, a data é comemorada desde 1895 e se tornou feriado nacional em setembro de 1925 por decreto do presidente Arthur Bernardes. Aponta-se que o caráter massificador do Dia do Trabalhador no Brasil expressa especificamente pelo costume que os governos têm de anunciar neste dia o aumento anual do salário mínimo. Outro ponto muito importante atribuído ao Dia do Trabalhador foi a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT em 1º de maio do ano de 1943. Fazendo uma ressalva aqui, ele se inspirou, o Vargas, nas leis trabalhistas na época do Benito Mussolini para a criação da CLT. Bom, prosseguindo, o Dia do Trabalho em Moçambique. Durante o período colonial, até 1975, os moçambicanos estavam proibidos de celebrar o Dia do Trabalho em virtude da natureza repressiva do regime colonial português. No entanto, houve manifestações de trabalhadores moçambicanos, em particular em Lourenço Marques, atual Maputo, contra o modo de relação laborais existentes naquele período. Após a independência nacional, o Dia do Trabalhador é celebrado anualmente. E com o passar dos anos, com as reformas políticas, econômicas, sociais que o país sofreu a partir de finais da década de 80, registrou-se um crescimento do movimento sindical em Moçambique. A primeira instituição sindical no país foi a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM, que veio depois a impulsionar
o surgimento de novos movimentos sindicais cada vez mais específicos de acordo com os setores de atividade. O Dia do Trabalho na Suécia. O Dia do Trabalho foi comemorado na Suécia pela primeira vez em 1890, com manifestações e desfiles em 21 cidades suecas. Em Estocolmo, marchou 30 mil pessoas de Lavagem. Acho que se pronuncia assim, não sei bem pronunciar sueco, né? Até Hackberget, onde esperavam 20 mil outras pessoas. Os 50 mil manifestantes escutam então os discursos de vários líderes social-democratas e liberais, entre os quais August Palm e Hjalmar Branting. Foi aprovada uma resolução exigindo o Dia do Trabalho. Foi aprovado uma resolução exigindo o dia de trabalho de 8 horas. A jornada foi escolhida, né? Foi determinada aí com as leis trabalhistas, estabelecendo 8 horas de trabalho diários. É um dia feriado desde 1939. Ou seja, a Suécia foi depois que o Brasil, né? Que o Turbinários foi em 25, né? E foi poucos anos depois, né? 39. O Dia do Trabalho no mundo. Muitos países em todos os continentes celebram o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, Dia Internacional do Trabalhador ou Dia de Maio, dia 1º de maio, né? Em países onde o 1º de maio não é feriado oficial, demonstrações são as organizações nesse dia em defesa dos trabalhadores. Alguns países celebram o Dia dos Trabalhadores em datas diferentes. 1º de maio, Nova Zelândia celebra o Dia do Trabalho na segunda-feira de outubro. Segunda quarta-feira de outubro, em homenagem à luta dos trabalhadores locais que levou à adoção da jornada diária de 8 horas antes da greve geral que resultou no massacre nos Estados Unidos. Austrália, o Dia do Trabalho varia de acordo com a região. Os Estados Unidos e Canadá celebram o Dia do Trabalho na primeira segunda-feira de setembro. Alega-se que esta escolha nos Estados Unidos foi feita para evitar associar a festa do trabalho com o movimento socialista, então com alguma relevância no país. E é isso, pessoal. Isso que eu queria trazer é o Dia do Trabalho. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Falou! Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo na valorização do esforço construtivo, o operário fabril do técnico de direção,
do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou do agricultor. O salário ou outra forma de remuneração não constitui mais do que um meio próprio a um fim. E esse fim é objetivamente a criação da riqueza nacional e o surto de maiores possibilidades à nossa civilização. A despeito da vastidão territorial, da abundância de recursos naturais e da variedade de elementos de vida, o futuro do país repousa inteiramente sobre a nossa capacidade de realização. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, é a esse respeito um patriota que conjuga o seu esforço individual à ação coletiva em prol da independência econômica da nacionalidade. O nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo, e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra em que nasceram. Constitui preocupação constante do regime que adotamos difundir entre os elementos laboriosos a noção da responsabilidade que lhes cabe no desenvolvimento do país, pois o trabalho bem feito é uma alta forma de patriotismo, como a ociosidade, uma atitude nociva e reprovável. Nas minhas recentes excursões aos estados do Centro e do Sul, em contato com as mais diversas camadas da população, recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos expoentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental. Falando num momento como este, diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante tanto tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhistas. Relegados a uma existência vegetativa, privados de direitos e afastados dos benefícios da civilização, da cultura e do conforto, os trabalhadores brasileiros nunca obtiveram, sob os governos eleitorais, a menor proteção, o mais elementar amparo. As bases da nossa legislação social já estão solidamente lançadas nas leis que regulam a duração do trabalho, a higiene industrial, a ocupação das mulheres e menores, as aposentadorias e indenizações de acidentes, as associações profissionais, os convênios coletivos e a arbitragem. Ultima-se agora a Organização da Justiça do Trabalho, cuja regulamentação está na fase final de estudos e deverá ser posta em vigor dentro de pouco. É uma legislação que tende a ampliar-se e a cobrir com a sua proteção os diversos ramos da economia nacional, da fábrica aos campos, das oficinas aos estabelecimentos comerciais, empresas de transporte e todos os empregos e ocupações. As sugestões da experiência e as imposições da necessidade irão naturalmente indicando modificações e ampliações cuidadosas.
chegaremos assim a consolidar esse corpo de leis num código do trabalho adequado às condições do nosso progresso. Não é demais observar, a propósito das nossas conquistas de ordem social, que povos de civilização mais velha, apontados como modelos a copiar, ainda não conseguiram resolver satisfatoriamente as relações de trabalho, que continuam sendo para eles causa de perturbações e antagonismos, em vez de forças de cooperação para o bem comum. Embora deixados ao abandono, os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs dos semeadores de ódio, a serviço de velhas e novas ambições de poderio político, consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade com o exotismo das lutas de classe. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal-intencionados. Quem quer que observe a história e a dura lição sofrida por outros povos, verá que os extremismos, mesmo quando logram a vitória efêmera, caem logo vítimas dos próprios erros e das paixões que eles encadearam, sacrificando muitas aspirações justas e legítimas que poderiam ser alcançadas pacificamente. A sociedade brasileira, felizmente, repele por índole as soluções extremistas. Corrigidos os abusos e imprevidências do passado, podemos encarar o futuro com serenidade, certos de que as utopias ideológicas, na prática verdadeiras calamidades sociais, não conseguirão afastar-nos das normas de equilíbrio e bom senso em que se processa a evolução da nacionalidade. Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal que assegura a todos, patrões e operários, chefes de indústrias e proletários, lavradores, artesãos e intelectuais, um regime de justiça e de paz poderá fazer a felicidade da pátria brasileira.